Olá pessoal, novo vídeo para o canal. Hoje eu vou falar sobre o mercado do lúpulo. Eu me chamo Evelyn Mariana Schroyer e então vamos começar pelo mercado na Europa. O tamanho do mercado do lúpulo ele está estimado em 8,64 bilhões de dólares em 2024. Ele deve atingir também 11,95 bilhões até 2029. Então é uma taxa que cresce compostamente anual de 6,70% durante todo o período da previsão ali de 2024 a 2029. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles continuam a ser o principal fornecedor, com uma cota de mercado de 96%. Hong Kong também reexportou 72% das suas importações de lúpulo para outros mercados da região, retendo 28% para suas cervejarias locais. Apesar da pandemia do Covid-19, as vendas nacionais de cerveja permaneceram estáveis, então teve 867 milhões de dólares em 2022. Então cresceu 1,1 mil milhões de dólares em 2026, que é o que eles estão prevendo para 2026. A Europa foi o mercado que mais cresceu em 2021, com o Reino Unido e a França liderando o mercado. Então, o Reino Unido importou 1.279 toneladas métricas dos cones de lúpulos em 2021, e a França, então, com importações totais de 684 toneladas durante o mesmo ano. Teve o renascimento também do cultivo de lúpulo na Alemanha, onde a produção se situou em 8,7 milhões de toneladas métricas em 2020. O Brasil, então, versus os maiores produtores de lúpulo. O maior produtor de lúpulo, então, é os Estados Unidos, com 47,5 mil toneladas. A Alemanha, com 46,9 milhões de toneladas. E a América do Sul, então, o maior produtor é a Argentina, com 265,8 toneladas em 2020. E o Brasil, ele produz 9% desta quantidade, totalizando 24 toneladas. Aqui o número da produção mundial em 2020, então, os Estados Unidos com 40%, a Alemanha 33%, a República Tcheca com 8%, a China com 4%, a Polônia com 3%, a Eslovênia com 2%, e por aí vai com os outros países 1%. E a importância econômica, então, do nosso lúpulo é que, segundo o Mendes Fargersy et al. De 2019, o valor pago por tonelada no lúpulo nos últimos 10 anos manteve a média de 16 mil dólares. Então, teve lucratividade. E essas importações brasileiras, ela vem geralmente dos Estados Unidos e da Alemanha, que são seus maiores fornecedores. Algumas tendências no mercado, então, a cerveja artesanal está aumentando a demanda de lúpulo amargo. A crescente procura pela essa cerveja artesanal, ela tem 213 novas cervejarias em 2020 nos Estados Unidos. Então, foi o que impulsionou o mercado global de lúpulo. A Europa foi o mercado de lúpulo que mais cresceu, então teve mais importações e também maiores por causa de sua expansão da área cultivada de lúpulo. A Alemanha é o segundo maior produtor mundial de lúpulo, então, no entanto, as ondas de calor e a seca do verão, eles afetam gravemente a produção em 2022. E o mercado de importações de 2021 teve o Reino Unido com 1.279 toneladas, a França com 684 toneladas, a Espanha com 631 toneladas e a Alemanha é igual. Então, o lúpulo no Brasil. A lupulicultura brasileira, ela veio a partir dos imigrantes alemães e poloneses. Também foi instalado no Rio Grande do Sul há mais de 60 anos. E há menos de 10 anos, a lupulicultura voltou, então, crescendo o número de microcervejarias registradas nos últimos anos no Brasil. O Brasil, por sua vez, ele tem como terceiro maior fabricação mundial de cerveja, com uma produção de 14,1 bilhões de litros por ano. Alguns dados aqui do setor, então, 1,6% do PIB nacional, tem 14,1 bilhões de litros por ano, 21 bilhões de imposto ao ano que ela gera, 38 mil veículos na frota, 2,7 milhões de empregos, então foi um mercado que cresceu e deu vários empregos. A cada R$ 1 investido no setor gera 2,5 na economia, 1,2 milhões pontos de venda por todo o país. Então, como eu falei, o crescimento de cervejarias artesanais e pontos de venda, e 99% dos lares são atendidos pela indústria cervejeira. No Brasil, a produção de lúpulo enfrenta alguns obstáculos, como a cadeia produtiva não estabelecida, poucas tecnologias em maquinários, e a planta tem uma demanda específica do fotoperíodo. Aqui no Brasil, agora, as certas cultivares têm se adaptado ao clima brasileiro e também conseguiu ter uma produção de qualidade e de lúpulos significativamente. Aqui estamos com alguns estados produtores nos últimos levantamentos, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins. Aqui alguns percentuais dos produtores dos estados,
Então, 22% tá no nosso Rio Grande do Sul, 27% em São Paulo, e temos alguns outros valores menores aí, distribuídos nos estados. O total de hectares por estado, então, Santa Catarina lidera com 12,10 hectares, em seguida de também temos o fotoperíodo, então, que é a faixa ideal da temperatura para o desenvolvimento do lúpulo é de 16 a 18 graus, e em temperaturas abaixo de 5 e 35, acima de 35, a planta tem seu crescimento paralisado. Então, a soma das temperaturas efetivas do ar deve variar de 1751 a 2.900 graus. Isso tudo depende da cultivar. Segundo o Ribaxer, de 1991, os lúpulos de qualidade cultivados geralmente requerem 1.800 a 2.000 horas de radiação solar por ano. Então, dentro deste intervalo, 1.300 a 1.500 horas são para o período vegetativo, para o crescimento da massa. Já a planta necessita, em média, 11,2 horas de sol por dia na primavera. Aqui temos algumas perguntas, então, qual que seria a maior dificuldade encontrada pelos agricultores para desenvolver o lúpulo no Brasil? Então, alguns produtores responderam que as condições climáticas são boas e os solos também, mas o principal fator que interfere na produtividade é o fotoperíodo. Então, nós não temos um fotoperíodo adequado, porque ele necessita de bastante horas-luz. Então, o que seria, teria que ter diversas iniciativas para a suplementação luminosa, para conseguir interferir nessa questão da sensibilidade do fotoperíodo. Algumas regiões conseguem fazer de uma safra a 2 safras por ano. Então, a suplementação luminosa aí, como podemos ver, pode ser tanto a infravermelha como a iluminação normal. E nessas linhas, qual que seria a condição, né, ideais? Então, para o cultivo do lúpulo, quanto mais leve o solo, ele é melhor. Solos arenosos, com maior teor de matéria orgânica, também desenvolvimento da raiz é melhor para a planta. Já em relação ao clima, então, em climas mais quentes, consegue fazer de uma safra por ano. Em clima mais frio, de 2 a 1 safra por ano. Já em climas frios, apenas uma. As variedades, então, que são mais adaptadas, que têm um potencial de fabricação, que se adapta melhor, nós temos 33 cultivares de lúpulos diferentes registrados no Brasil hoje em dia. Em geral, a gente trabalha com mais de uma cultivar. Então, a Comet é uma cultivar que vem se desenvolvendo bem, também a Saaz, a Sorachas e a Chinook e etc. Os mais importantes é focar nas cultivares que têm uma maior característica aromática, que isso facilita bastante a questão da comercialização e da exigência do mercado. Então, era isso, pessoal. Obrigado.